A ONU foi categórica. O mundo hoje está em um risco nuclear, por conta de uma usina nuclear, a maior da Europa inclusive, que está no território de Zaporísia, dominado pelos russos e constantemente atacado pelos ucranianos e também pelos russos. O que está acontecendo? A gente tem uma notícia também que o governo Biden se pronunciou oficialmente desde a visita da Nancy Pelosi à ilha de Taiwan e demonstrou uma certa preocupação. Quais são as respostas dos Estados Unidos? A gente teve o anúncio de um cessar-fogo entre o grupo palestino Jihad Islâmica e também o território de Israel, além de também o início da redução do consumo de gás natural por parte da Europa. Para finalizar, Estados Unidos estaria, segundo a agência Reuters, impedindo que o Brasil importasse 220 mísseis por conta de preocupações na parte ambiental, mas principalmente na parte política do Brasil. Estados Unidos se preocupa com a preservação da democracia brasileira. Como assim, professor? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, não esquece, hein? Link na descrição, curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você. E claro, é muito importante, cara, que você me siga no meu Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. Para quem não sabe, eu sou candidato a deputado estadual. Eu não posso colocar ainda propostas, tal, porque não está em período eleitoral, mas posso pedir para quem gosta das minhas ideias, quer saber um pouco mais sobre o meu pensamento, me seguir no Instagram, que logo menos eu divulgo mais informações. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Primeiro ponto que acho que ele marca bastante, né, é a questão do risco nuclear que existe hoje no mundo. A Ucrânia, ela é conhecida por ser uma importante produtora de energia nuclear. Claro, a gente pega o desastre de Chernobyl, por exemplo, é a usina nuclear ucraniana, em 86, e agora a usina em Zaporizhia. É a maior usina do mundo. Essa área está controlada pelos russos, só que os russos, até por não ter toda a expertise de como funciona a usina, deixa os trabalhadores ucranianos trabalharem naquela área, né? Então está o território controlado pelos russos e trabalhadores ucranianos ali. Segundo a Rússia, e aí tem uma guerra de retóricas, né? Segundo a Rússia, a Ucrânia está atacando o território e utilizando isso como se fosse uma espécie de chantagem frente à OTAN, frente à Europa. Ou seja, ó, se vocês não me ajudarem mais, mandarem tropas, pressionarem a Rússia, eu posso atacar com mais força esse território e aí a gente vai ter um risco de um acidente nuclear em território europeu, que, claro, pode ficar naquela região mais forte, mas se espalha por todo o continente europeu. Já os ucranianos alegam que, na verdade, quem está fazendo isso é a Rússia, que a Rússia está se utilizando, colocando tropas, armamentos próximo da usina nuclear para ser como se fosse uma espécie de escudo nuclear. Ou seja, a Ucrânia não pode atacar essas posições, porque senão estaria atacando o território com enfim, né, radioatividade. Fato é que a Rússia, ela já aceitou convocar a AEA, a Agência Nacional de Energia Atômica, para fazer uma vistoria na região, só que a Ucrânia alega que isso não pode acontecer, porque caso a AEA, que é essa agência, fizesse uma visita nesse momento a Zaporizhia, estaria reconhecendo que, na verdade, a usina pertence aos russos, sendo que, na verdade, segundo a Ucrânia, o território sempre pertenceu e vai continuar pertencendo aos ucranianos. O Zelensky já falou que ele não aceita nenhuma medida de cessar-fogo, algum tipo de acordo, enquanto todos os territórios não forem devolvidos integralmente à Ucrânia, tá? A Rússia, inclusive, está se posicionando nesse momento, falando que a comunidade internacional é muito hipócrita, porque condenam ações da Rússia, que nem sabem se foi da Rússia. A gente pega o caso, por exemplo, de ataques em Kiev e tal, enfim, Bucha, né, foi uma grande referência. Mas quando são os ucranianos atacando, a comunidade internacional se cala por posições geopolíticas. E aí, pessoal, quem está certo? O fato é que, independente de quem está certo, o mundo está num risco nuclear. De novo, né? Essas usinas, geralmente, quando dá problema, é por erros humanos, né? Enfim, a guerra pode trazer piores prenúncios ainda, né, do que já aconteceram, ok? Outro ponto que vale a gente ressaltar é o anúncio do cessar-fogo. Falei para vocês, né, na nossa live, quem acompanhou, pessoal, muito obrigado, tá? Foi super interessante, aliás, todo domingo agora a gente vai fazer uma live, não é tanto de passar conteúdo, mas é mais uma discussão geopolítica com vocês. Eu gostei bastante do modelo e muita gente curtiu também, tá? Só domingo, de resto, conteúdo normal, fiquem tranquilos, tá? Mas a gente discutiu da questão do conflito envolvendo a Jihad Islâmica e Israel. Muito cuidado, hein? Esse conflito não é Palestina e Israel, é a Jihad Islâmica, um grupo de 10 a 15 mil pessoas financiado pelo Irã, criado lá em 1982, que teve um dos seus líderes presos na Cisjordânia e respondeu a Israel.
Israel respondeu também à Jihad Islâmica e começou um conflito. Só que eles já, entre aspas, conseguiram anunciar o cessar-fogo por quê? A Jihad Islâmica, pelo que parece, achava que ia conseguir um pouco mais de apoio, ou do Hamas, do Hezbollah, do Irã e de outras, talvez o Fatah, né, enfim, outras milícias, outros grupos que poderiam se virar contra o território israelense. Porém, por disputas políticas internas, aparentemente nenhum grupo se mobilizou tanto assim favorável. A Jihad Islâmica teve praticamente todas as suas lideranças, principalmente na faixa de Gaza, mortos, e conseguiu anunciar o cessar-fogo. A questão que fica é, beleza, professor, e aqueles que perderam, por exemplo, familiares, com os ataques israelenses e os ataques da Jihad Islâmica? E quem perdeu as suas casas, por exemplo? Entende? Enfim, o cessar-fogo foi um aperto de mãos, mas as perdas humanas, sociais e econômicas já foram, né? Infelizmente. Governo Biden se pronuncia pela primeira vez desde o início da visita de Nancy Pelosi e diz que está preocupado com a situação. Por que preocupado, professor? Segundo o governo Biden, a China está se movimentando demais. Dentro dessas movimentações, a gente pode colocar os exercícios militares aéreos, exercícios militares marítimos, que tinham como promessa serem finalizados ontem, no domingo. A China já anunciou que vai prorrogar esses exercícios militares. Então hoje, Taiwan está sofrendo uma espécie de bloqueio marítimo-aéreo, porque não consegue estabelecer grandes comércios, sofreu uma série de sanções econômicas dos chineses, a China parando de exportar areia, parando de comprar produtos agrícolas, por exemplo, de Taiwan, e a tendência é que tem uma dificuldade de fazer comércio, Taiwan com os outros países. Sabe que as consequências econômicas disso são péssimas, porque Taiwan é uma grande liderança da produção de chips e semicondutores, tá? Mas o Biden, dessa vez concordei com ele, difícil, hein, galera? Difícil, tá? Mas concordei com ele, fala que aparentemente a China não vai tomar uma atitude militar. Por quê? A gente discutiu na live também sobre isso, mas a China cresce muito baseado numa questão de globalização, de parcerias com Europa, Estados Unidos, o mundo inteiro depende muito da China. Comprar uma briga militar com Taiwan, que tem uma defesa super importante dos Estados Unidos, é paralisar a produção mundial. A China cresce muito em comunicação, depende de Taiwan, e é também correr o risco de sanções econômicas que vão impactar no crescimento chinês, bem na hora de uma expansão do PIB da China. Então penso eu que não vai sair muito disso, foi o que o Biden também falou. A Europa, a União Europeia, finalmente começou a proposta de reduzir o consumo de gás natural. Eles tentaram fazer como se fosse um acordo obrigatório com a União Europeia, mas vários países não aceitaram assinar esse acordo. O que está acontecendo? O gás natural hoje, isso porque a gente está no período de verão da Europa, já está num estoque abaixo do que seria o mínimo recomendável para essa época. Há muitas chances da Rússia reduzir ainda mais o envio de gás natural, da Rússia chegar próximo do inverno, cancelar totalmente pelo Nord Stream 1, pelo gasoduto Yamal, por exemplo, enfim, cancelar o abastecimento de gás que vai para o território da União Europeia. E a União Europeia, o que você vai fazer sem energia, sem gás? Vai comprar tudo do Catar, dos Estados Unidos, do Irã, que é um aliado da Rússia? Complicado, né? Até porque o gás liquefeito, o gás natural liquefeito, ele chega a ser até 5 vezes mais caro. A gente está falando de uma série de países que estão sofrendo demais com inflação. E energia é um dos principais componentes da inflação, desse aumento de preço. Então os países eles se comprometeram a reduzir em torno de 20% o consumo de gás natural, o consumo de energia. Já citei para vocês em outros vídeos também, a Pedro Sanches recomendou não usar gravata. A gente tem, por exemplo, a Alemanha parando de iluminar monumentos históricos. A gente tem, por exemplo, na França, locais que estão com ar-condicionado, estão proibidos de ficar com a porta aberta. Então o Estado tomando medida assim, bizarra para tentar controlar o consumo de energia. Alguns países não aceitaram essa premissa. Hungria, por exemplo, né, a gente tem outros países do leste europeu, não aceitam reduzir. Até porque a Hungria do Viktor Orbán, geopoliticamente, está muito mais próxima dos russos do que qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, então, não foi um consenso da União Europeia e eles não conseguiram fechar um acordo com isso. Meio que fica assim, um acordo de cavalheiros. Vamos reduzir, porque o inverno, que vai chegar em dezembro, pode ser bastante complicado para os europeus na questão energética. E para finalizar aqui o nosso vídeo, medida polêmica do governo dos Estados Unidos. Isso foi anunciado pela Reuters, segundo o Poder 360, que foi uma das fontes que eu utilizei, disse que eles tentaram contactar o Ministério de Defesa do Brasil e ele ainda não confirmou essa informação. Mas, aparentemente, o que está rolando? No final de 2020, finalzinho do governo Trump e Bolsonaro tinha uma relação muito mais próxima do que Biden e Bolsonaro, claro, foi firmado um acordo em que o Brasil receberia, mediante pagamento, claro, né, 220 mísseis, chamado mísseis antitanque Javelin, tá?
Esse acordo ele foi firmado com o governo brasileiro e precisa de uma aprovação do Congresso americano. Pois é, sai governo Trump, entra governo Biden, diferenças ideológicas muito marcantes. O Brasil, por exemplo, sendo boicotado do acordo Mercosul Europeia, o Brasil com dificuldade de ingressar na OCDE, percebe? Uma série de dificuldades. Os democratas, segundo a agência Reuters, não estão autorizando que esses mísseis sejam vendidos para o Brasil. Por quê? Primeiro, pelas questões ambientais. Pô, como a gente vai estabelecer um negócio tão importante, militar, com um país que desmata o meio ambiente? Em abril teve o recorde de desmatamento da Amazônia, Cerrado, Pantanal. Então, uma premissa ambiental, mas segundo eles, nem é a principal questão. A principal questão é o risco que existe à democracia no Brasil. Segundo os Estados Unidos, inclusive, teve produções nesse sentido que saíram do Brasil, uma carta ao Congresso americano falando que o Brasil corre risco de ter um golpe, assim, digamos, na sua democracia. Segundo a carta e segundo o pensamento de alguns congressistas, segundo a Reuters, o que está acontecendo? Caso o Bolsonaro perca as eleições, os seus apoiadores, a sua base, por exemplo, no Congresso, pode agir de maneira mais violenta e querer ou invadir o Congresso, invadir o STF, o que eles estão chamando de um novo Capitólio. Então, por sanções, por não estar supostamente respeitando a democracia, os Estados Unidos cancelou essa venda de armamentos. Ao mesmo tempo em que a Rússia anunciou hoje que a gente teve um aumento de 95% nos intercâmbios comerciais, Brasil e Rússia. Ao mesmo tempo que a Rússia deixou de ser a nossa 11ª compradora para ser a nossa 5ª maior compradora. Tá? Ou seja, enquanto os Estados Unidos ele vai criando algumas barreiras, tal, a Rússia, geopoliticamente falando, vai se aproximando um pouco mais do Brasil. E aí, pessoal, pergunta polêmica, e vamos deixar aqui na polêmica. Eventualmente, caso o Bolsonaro perca as eleições, você acha que existe um risco de algum ato um pouco mais violento nos 3 poderes do Brasil? Ou no Executivo, Legislativo, Judiciário? Acha que existe a chance de algum risco de rompimento institucional? O que vocês pensam sobre o assunto? Deixa aí nos comentários, polêmica pouca hoje, né? Que eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, já deixa o like, não briguem nos comentários, tá? Tamo na paz aqui, suave. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.